pessoal, mais um vídeo da série Facilitando o Direito Penal. O tema de hoje, um dos temas mais pedidos aqui no canal e extremamente recorrente em concursos públicos: crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Então vamos lá, como é que vai funcionar esse vídeo? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas é um tema um pouco extenso, então vamos trabalhar. Na primeira parte eu vou trabalhar com vocês o bem jurídico tutelado por esses crimes. Na segunda parte eu vou analisar crime por crime, primeiro a calúnia, difamação e injúria. Na terceira parte, eu vou analisar o que o Código Penal diz em comum a esses três crimes, ou pelo menos a dois deles. E por fim, eu faço um resumo de tudo, apontando os pontos mais importantes e aquilo que efetivamente mais cai em concurso público, tá bom? Então vamos começar com o bem jurídico tutelado. Qual que é o bem protegido por esses crimes? É a honra, mas a doutrina divide a honra em duas subespécies e isso cai em concurso. A honra subdivide-se em honra objetiva e honra subjetiva. O que é isso? Veja, eu vou dar a dica para vocês compreenderem a matéria e depois a gente aponta para cada um dos crimes. Tudo aquilo que é subjetivo é visto do ponto de vista interno, está dentro da mente ou da vítima ou do criminoso. Tudo aquilo que é objetivo é aquilo que é externado, é do ponto de vista de fora da mente do agente. Olha o exemplo fácil em outros crimes. Quando a gente analisa qualificadora do crime de homicídio, nós analisamos primeiro se ela é subjetiva, ligada aos motivos determinantes do crime, se ela foi praticada por motivo fútil, por motivo torpe, ou se ela é uma qualificadora objetiva, ou seja, se ela é apontada do ponto de vista prático, se ela é externada, se é um homicídio praticado por meios cruéis, por tortura e por aí vai. Aqui dos crimes contra a honra é parecido ao raciocínio. Nós temos a honra objetiva, que se preocupa com tudo aquilo que é externo ao íntimo da vítima. O que seria a honra objetiva? Nada mais é do que a reputação que a vítima ostenta perante a sociedade, perante terceiros, familiares, perante colegas de trabalho e por aí vai. Já a honra subjetiva, que está ligada ao íntimo do agente, é exatamente isso, exatamente a própria intimidade, o íntimo que o agente tem, o abalo pessoal que ele sofre internamente por conta de alguma ofensa. E já adianto aos senhores, a calúnia e a difamação, como são crimes que prescrevem fatos que são imputados, nós vamos estudar um por um, ela protege a honra objetiva. Então, quando eu falo de calúnia e difamação, nós estamos olhando do ponto de vista da reputação da vítima, a honra dela perante terceiros, perante a sociedade. Já a injúria, ela vai proteger a honra subjetiva. Vocês verão lá na frente do vídeo que a injúria nada mais do que uma ofensa e ela vai analisar se a vítima se sentiu ou não ofendida em seu íntimo. Vai se preocupar com o íntimo, com a honra subjetiva da vítima, tá ok? Então essa é uma noção introdutória, lá na frente a gente vai resumir de novo, vai revisar essa questão do bem jurídico. Vamos analisar crime por crime, começando com a calúnia, que dentre esses três crimes é o mais grave. Vamos lá, vamos olhar aqui na letra da lei, a calúnia que está no artigo 138 do Código Penal, que assim prescreve: caluniar alguém, vejam, imputando-lhe falsamente fato, esse é o termo-chave, fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E veja que aqui também engloba o fofoqueiro, ó, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Então aquele sujeito que divulga os mesmos fatos, divulga a calúnia, também será caluniador. E o parágrafo 2º, que sempre aparece em concurso público, é punível a calúnia contra os mortos. Então vamos lá, vamos analisar o crime de calúnia, depois a gente verticaliza. Pessoal, quando eu falo de calúnia, nada mais é do que o criminoso imputar alguém, veja, falsamente, e esse falsamente vai ter repercussão lá na frente, falsamente, fato descrito como crime. Olha o exemplo. Fulano começa a falar para todo mundo que Beltrano, toda sexta-feira, ele ingressa pela porta de trás da padaria e começa a subtrair pães, bolos e por aí vai. Veja, ele descreveu, ele imputou um fato a fulano que, se tivesse efetivamente acontecido, seria crime de furto. Ou então um sujeito que fala que o outro está todo final de semana drogando vítimas na balada, levando para o seu apartamento e mantendo conjunção carnal com aquelas vítimas dopadas. Veja, se fosse verdade, aquele fato imputado seria o crime de estupro de vulnerável. Então vejam que eu estou imputando a alguém falsamente um fato descrito como crime.
Cuidado com uma grande pegadinha que sempre aparece em concurso. Aqui se o sujeito chama de ladrão, de estuprador, de bandido, enfim, isso não é calúnia, porque aqui eu não estou imputando um fato, e sim meramente um conceito negativo, é uma ofensa. Isso será crime de injúria que nós já iremos analisar. Então cuidado, eu tenho que imputar um fato descrito como crime. Veja, se o fato precisa ser falso, aí nós chegamos na nossa segunda parte do estudo da calúnia. Está aqui, ó, olha na letra da lei, exceção da verdade, que está lá no parágrafo 3º. A exceção da verdade, pessoal, nada mais é do que o seguinte, é um meio de defesa para o sujeito que imputou um fato descrito como crime. Se ele provar que aquele fato é verdadeiro, em regra ele não responderá por crime. Então, no nosso exemplo, vamos voltar aqui, no nosso exemplo eu falo para o sujeito, eu falo para a sociedade, olha, fulano todo final de semana está drogando as vítimas, levando para sua casa e mantendo relação sexual. Fato descrito como estupro de vulnerável. Se eu provar que aquele fato é verdadeiro, eu não respondo pela calúnia. Isso é a exceção da verdade. Só que em algumas hipóteses, essa exceção é afastada e mesmo que seja verdade, o sujeito continuará respondendo pelo crime de calúnia. Vamos continuar o parágrafo 3º, vamos lá. Admite-se a prova da verdade, salvo, aí vem a primeira exceção, inciso 1º, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ou seja, se é um crime perseguido por ação penal privada, como é o crime, como são esses crimes contra a honra? Imagine que o sujeito está respondendo por um crime de difamação. E ele não é condenado por sentença irrecorrível, ele é absolvido, por exemplo, aquilo que eu disse contra ele, mesmo que eu tenha provado que seja verdade, eu responderei pela calúnia. Por quê? Porque ele foi absolvido por aquele fato, então eu não posso sair por aí divulgando um fato que o sujeito foi absolvido. No inciso 2º diz o seguinte, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141, que nada mais é do que o presidente da República e chefe de governo estrangeiro. Então, por exemplo, imagine que o presidente da República cometeu um crime ali, um crime de lesão corporal contra alguém. E eu começo a contar para todo mundo, olha, o presidente bateu no fulano, dessa forma, aconteceu assim, assim, por aí vai. Veja, por uma questão meramente política, só pelo fato de se tratar do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, pouco interessa se eu vou provar se é verdade ou não, a calúnia será punível. E por fim, o inciso 3º diz o seguinte, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Vejam, aqui a ideia é parecida com o do inciso 1º, a diferença é que aqui é o crime perseguido por ação penal pública. Imagine o seguinte, o sujeito subtraiu coisa alheia móvel numa mercearia. E eu começo a contar para todo mundo aquele fato. Começo a contar para todo mundo que ele subtraiu no dia tal, no horário tal, no local tal, da vítima tal. Só que esse sujeito, sendo processado, ele é absolvido por falta de provas e o processo transita em julgado, não cabe mais recurso. Ele é absolvido e acabou, ninguém mais toca no assunto. E eu continuo falando daquele fato. Nesse caso, não adianta eu provar que é verdade, eu responderei pela calúnia, porque naquele fato, aquele sujeito foi absolvido por uma sentença irrecorrível. Isso é o que é importante da calúnia, pessoal. O que mais cai da calúnia é que a calúnia é punível contra os mortos e a questão da exceção da verdade sempre aparece em provas e concursos, tá ok? Vamos adiante, vamos trabalhar o próximo crime, o crime de difamação. O crime de difamação está aí no artigo 139 do Código Penal e diz o seguinte, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano em multa. Pessoal, como eu adiantei no começo, a difamação também protege a honra objetiva, portanto também protege a reputação da vítima, perante a sociedade, perante terceiros. A difamação, estruturalmente, ela é muito parecida com a calúnia. Eu imputo um fato desabonador da reputação da vítima. A diferença é que esse fato não é descrito como crime. Só isso. Olha o exemplo. O sujeito fulano fala que Maria está todo final de semana indo para o Hotel X com um amante traindo o marido, está lá em adultério. Ele descreve um fato que é adultério. Adultério nós sabemos que não é mais crime, já foi revogado há muito tempo, já foi descriminalizado. Mas ainda assim é um fato que desabona a honra da vítima. Então o que acontece? Se eu imputar esse fato a alguém, primeira pergunta, cabe a exceção da verdade? Nós veremos adiante que a exceção da verdade na difamação é exceção. Nessa hipótese não cabe.
eu posso provar que essa Maria está cometendo adultério, que eu continuarei respondendo pelo crime de difamação, porque isso é um íntimo dela, pouco interessa, não me importa, não é da minha conta o que ela faz da vida dela, então, portanto, continuarei respondendo pelo crime de difamação. Olha a pergunta que sempre aparece em concurso e derruba uma galera. O enunciado descreve um probleminha e descreve que uma pessoa, o agente criminoso, imputa a um terceiro um fato descrito não como crime, mas como contravenção penal. Será calúnia ou difamação? Vejam, a resposta é simples. O crime será difamação. Nós vimos lá atrás que a calúnia diz que imputar falsamente fato descrito como crime. Se não fala em contravenção, não podemos fazer analogia non parte, será o crime menos grave, crime de difamação, até porque uma contravenção penal efetivamente vai desabonar a honra objetiva da vítima. Agora vamos para a exceção da verdade que cabe para a difamação, nós veremos que cabe em uma única hipótese, está aqui, ó. Está aí no parágrafo único do artigo 139 que diz o seguinte: a exceção da verdade somente se admite se o ofendido, primeiro, é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então vejam, a única hipótese do sujeito não responder pela difamação, caso prove que o fato por ela narrado, por ela divulgado, seja verdadeiro, é no caso dela imputar um fato desabonador a um funcionário público relativo às suas funções. Olha o exemplo. Um sujeito começa a contar para todo mundo que fulano, funcionário público, escrevente do Tribunal de Justiça, está toda sexta-feira saindo mais cedo, fugindo do trabalho para dormir, para brincar, para comer, para fugir do trabalho, está matando o trabalho. Veja, o fato que ele está imputando desabona a honra desse sujeito. Agora, se ele provar que é verdade, ele não responde pela difamação. Só pelo fato do sujeito ser funcionário público e esses fatos serem imputados em razão do vínculo funcional, em razão da sua função desempenhada na administração pública. Tá ok? Isso é o que nós temos para falar sobre a difamação, o crime mais enxuto, o crime mais curto. Vamos para a injúria, o único crime contra a honra que protege a honra subjetiva. Vamos lá, vamos olhar a redação do artigo 140 do Código Penal, diz o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vejam que aqui no crime de injúria não há descrição de um fato imputado. Aqui basta ofender a dignidade ou decoro. O crime de injúria, para ser mais fácil para ser entendido, é o crime da ofensa, do xingamento. Você xingar alguém já é o crime de injúria, configura o crime de injúria. Chamei o cara de estuprador, chamei de bandido, falo que o sujeito não vale arroz que come, que não presta, xinguei, ofendi, já era. A diferença aqui é que nos crimes anteriores, como se protege a honra objetiva, o crime se consuma quando terceiros tomam conhecimento, seja da calúnia ou da difamação, porque protege a reputação perante terceiros. Já na injúria, o crime se consuma quando a vítima toma conhecimento, porque é o íntimo dela que precisa ser atingido, tá ok? Vou voltar para a letra da lei, e aqui uma primeira hipótese de perdão judicial no parágrafo 1º. Vejam bem, assim diz o parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, vejam, perdão judicial. Primeiro, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. E o segundo diz: no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Vejam, aqui o inciso 1º e 2º são parecidos, mas não se confundem. Vejam bem, no primeiro ocorre quando a própria vítima provoca. Aqui nós temos uma única injúria. A vítima provoca o ofensor e o ofensor irritado vai lá e xinga, ofende com uma injúria, praticando o crime de injúria. Aqui o juiz pode deixar de aplicar a pena por entender que a própria vítima foi quem deu causa ao crime. Já no inciso 2º, nós temos duas injúrias. Primeiro, o sujeito injúria o outro e o outro ofendido vai lá e devolve com outra injúria. É o que nós chamamos de retorção imediata. Então, no inciso 2º, nós temos duas injúrias praticadas e aqui o sujeito que devolveu, o que retorceu a injúria, ele pode ter o seu perdão decretado pelo juiz. Extinção da punibilidade. Tá ok? Vamos seguindo, vamos adiante. E vamos analisar agora o parágrafo 2º, pessoal, que é a chamada injúria real, que diz o seguinte: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, veja, é uma espécie de injúria qualificada,
pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então veja, se a injúria consistir em uma forma de violência, veja de fato como é um empurrão, tapa na cara, ou então o caso clássico que já vem caindo em concurso, o sujeito que cospe no outro, cuspiu na vítima, é uma injúria real, já vai qualificar a injúria real, a pena é maior. E aqui ele vai ter a pena da injúria qualificada mais a da pena correspondente à violência. Então, por exemplo, o sujeito que, para injuriar, dá um tapa na cara da vítima, ele vai responder tanto pela lesão corporal quanto pela injúria real. E aqui, pessoal, nós estaremos, para a maioria, um concurso formal, para uma outra parcela dizem que é concurso material. Me parece que ao lado do professor Rogério Sanches, que ainda é uma corrente minoritária, me parece que o correto seria um concurso formal impróprio. Por quê? Porque mediante um único ato, eu atinjo 2 resultados, lesão corporal mais injúria, e ele, como é impróprio, somam-se as penas dos 2 crimes praticados, tá ok? Mas vamos agora ao parágrafo 3º do crime de injúria, que assim diz: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui é chamada injúria preconceituosa, também conhecida como injúria racial. E cuidado, primeiro, não podemos confundir com crime de racismo. É muito comum até a imprensa, até a mídia, os meios de comunicação, confundirem racismo com injúria racial. Vejam, no racismo, há sempre uma forma de segregação. Eu afasto o sujeito, exemplo, eu não deixo o sujeito almoçar no meu restaurante porque ele é judeu, não vou deixar ele nem entrar. Isso é racismo. Na injúria racial, não. Aqui há uma ofensa, é um crime de injúria, mas essa ofensa decorre de razões, e aí vai, de cor, de raça, etnia, religião, e por aí vai. É o caso do goleiro da Ponte Preta, que foi ofendido pela torcida do Grêmio, para quem lembra, goleiro Aranha, que foi chamado de macaco. Veja, é uma ofensa, não é racismo, é injúria racial, a pena é maior, qualifica. Tá ok, pessoal? Isso era o que eu tinha para trabalhar com os 3 crimes. Calúnia, difamação e injúria são os pontos principais. Vamos trabalhar agora com o que o Código Penal fala em relação aos 3 ou pelo menos a 2 desses crimes. Vamos lá nos pontos em comum, disposições comuns. Está lá no artigo 141 do Código Penal que assim diz: as penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3, olha o aumento de pena, se qualquer dos crimes é cometido. Primeiro, se eu pratico uma calúnia, difamação, injúria contra o presidente da República, contra chefe de governo estrangeiro, a pena é maior. Contra funcionário público em razão das funções, a pena é maior. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação e da injúria. Esse inciso 3º é interessante porque ele é o crime praticado com aumento de pena geralmente nas redes sociais. Se eu calunio, se eu começo a difamar ou injuriar alguém pelo Facebook, pelo Instagram, por grupos de WhatsApp, e veja, na presença de várias pessoas, prevalece pela doutrina que passando de mais de 3 pessoas já há incidência dessa causa de aumento de pena, hein? Olha que interessante. E o parágrafo 4º, que é o mais recente: contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria. Então aqui, se eu vou caluniar ou difamar alguém maior de 60 anos ou portador de deficiência, eu já tenho um aumento de pena. Por que decepciona a injúria? Porque no caso da injúria, já temos a qualificadora da injúria racial, que já prevê essas motivações. Então é por isso que lá já vai ter crime especial, crime próprio. E aí vem o parágrafo único: se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, ou seja, um crime contra a honra mercenário, a pena é aplicada em dobro. Seguindo, pessoal, as partes comuns a esses crimes, nós temos também as causas de exclusão do crime. Vamos olhar o que diz o Código Penal, está lá no artigo 142. E aqui, pessoal, é voltado só para os crimes de injúria ou difamação. Aqui não entra calúnia. Diz assim: não constitui injúria ou difamação punível, ou seja, aqui vamos excluir o crime, não vai ter punibilidade também. Inciso 1º, a ofensa é enrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Ou seja, briga em audiência, uma parte ofende a outra, o advogado acaba se excedendo, enfim, enrogada em juízo, uma audiência, por exemplo, ela não é punível.
Segundo, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando é inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Esse inciso segundo é até desnecessário. Aqui ele está fazendo valer o direito de liberdade de expressão previsto na Constituição Federal. Mas por que é desnecessário? Vejam, no começo da redação ele já descreve a liberdade de opinião, de expressão. Agora, no final, ele deixa claro, se for inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, ou seja, se tiver o dolo claro, inequívoco de praticar um crime contra a honra, aí ele responderá. Então, é até desnecessário. Ou seja, se eu quero praticar o crime, eu vou responder por ele. E vem o inciso terceiro, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de do dever do ofício, perdão. Aqui é o caso do juiz, que quando vai prolatar uma sentença, vai proferir uma sentença, ele acaba aplicando alguns conceitos depreciativos, favoráveis, ele não vai responder, porque é o trabalho dele, por exemplo, colocar no que consistiu um crime ou a reputação do sujeito numa sentença. E o parágrafo único finaliza, nos casos do inciso 1º e 3º, ou seja, aquilo que é praticado numa audiência ou, por exemplo, numa sentença, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Então veja, não é porque as partes se xingaram, se ofenderam no calor de uma audiência, ou porque o juiz proferiu um conceito desfavorável numa sentença, que isso autoriza terceiros a saírem divulgando isso. Quem divulgou, ou seja, os fofoqueiros, irão responder pelos respectivos crimes contra a honra. E por fim, aqui vamos trabalhar as espécies e as formas de retratação. Isso é interessante, costuma ser cobrado em concurso público. Vamos lá. Assim diz o artigo 143. O querelado, ou seja, o querelado nada mais é do que o sujeito que cometeu o crime contra a honra, e porque querelado isso é matéria de processo penal, porque quando se trata de ação penal privada, e é o caso dos crimes contra a honra, o sujeito que é réu, ele é chamado de querelado. Então assim diz, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Ou seja, se o sujeito praticou calúnia e difamação, por exemplo, pelo Facebook, e vai lá e se retrata antes da sentença, ele não terá pena. Ele não terá pena nenhuma. Vejam que aqui falta a injúria. Na injúria não cabe esse artigo 143. E aí vem o parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação, utilizando de meios de comunicação, exemplo, televisão, imprensa, Facebook, a retratação dar-se-á, se assim desejar ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. E aqui por motivos óbvios, hein, pessoal? Aliás, essa alteração é recente, de 2015. Por motivos óbvios. Imagina o sujeito que lhe é caluniado no Facebook para milhares de pessoas. Será que valeria uma retratação diretamente para o ofendido? Não, não teria o mesmo efeito. Ele precisa se retratar perante o mesmo público e através dos mesmos meios em que ele praticou o crime contra a honra, para que o efeito da retratação seja exatamente o mesmo da ofensa, tá ok? Vamos seguindo. 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Veja, caso esses crimes contra a honra não estejam claros, a configuração não seja clara, aquele que se acha ofendido, ele pode, primeiro, pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou seja, se nega a se explicar, ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, ou seja, ele dá uma desculpa que não convence o juiz não cai na desculpa do sujeito, ele vai responder por qualquer desses crimes contra a honra praticado. E por fim, o último artigo 145 diz o seguinte: nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, ou seja, crime de ação penal privada, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, ou seja, o que nós estudamos da injúria real, da violência resulta lesão corporal. Aí cai na regra ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, ou seja, ação penal pública condicionada à requisição, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código, ou seja, as ofensas praticadas contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código, ou seja, no caso da injúria racial.
Pessoal, isso era o que eu tinha para trabalhar sobre os 3 crimes contra a honra e sobre o que o Código Penal diz em comum aos 3 ou pelo menos a 2 deles. Resumindo, calúnia e difamação, qual que é a dica? Os 2 crimes contra a honra que começam com consoantes protegem a honra objetiva. Já na injúria, o único crime contra a honra que começa com uma vogal, injúria protege a honra subjetiva, o íntimo do agente. Na calúnia, que é o único crime que admite a calúnia contra os mortos, a calúnia, em regra, admite-se a exceção da verdade. É possível que o sujeito prove que ele falou a verdade, não sendo punível. Já na difamação, a regra se inverte. A regra é que não cabe a exceção da verdade, cabendo uma única hipótese. No caso de difamação praticada contra o servidor público e em razão do exercício de suas funções. E já na injúria, aí não cabe a exceção da verdade. E a doutrina aponta uma questão muito interessante, Fernando Capês traz essa questão, que é a chamada exceção de notoriedade para calúnia e para difamação. Para injúria não, calúnia e difamação. O que é a exceção da notoriedade? Segundo Capês, se os fatos imputados contra a vítima perante terceiros forem já de conhecimento, de domínio público, ou seja, todo mundo já sabe, não é mais novidade para ninguém, aí deixa de ser punível. Por quê? Porque entende-se que o bem jurídico já foi lesado e não pode ser mais uma vez manchado, ele já está manchado, a reputação da vítima já foi destruída, então não dá mais para haver lesividade ao bem jurídico. Imagina o seguinte, sujeito cai na imprensa que o sujeito teve relações sexuais com travestis, com 3 travestis. O Brasil inteiro já sabe. Se amanhã um outro sujeito começar a divulgar para essa corrente doutrinária, ele não poderia ser punido, porque já é um fato de domínio público, de conhecimento amplo de todos, até às vezes até a nível nacional, então, portanto, não haveria lesão ao bem jurídico tutelado. Então, ok, pessoal, era isso que eu tinha para trabalhar com esses 3 crimes contra a honra. Sempre são cobrados em concurso. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu acho que deu para esgotar o tema. Me coloca aqui à disposição. Se gostou, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal, deixe sugestões para os próximos vídeos, como esse que foi atendido. E bom estudo a todos, pessoal. Tchau, tchau.